Alô, meus confrades, tudo bem com vocês? Eu tô voltando aqui para mais um depoimento. Acredito que esse depoimento aqui ele vai ser curto. E eu tô falando no momento para mim maravilhoso aqui que tá caindo uma chuvinha. Eu tô na área do fundo aqui da minha casa. E eu queria trazer aqui ontem eu trisquei no assunto, eu comecei, mas fiquei, não, eu vou deixar para outro momento para falar específico disso aqui. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou tentar discorrer um pouco a respeito disso, do assunto. O que é o assunto, né? Pessoal, eu vou falar aqui sobre a minha saúde, uma situação que eu creio que o que eu vou descrever aqui não seja um problema só meu. Eu acredito que talvez outros confrades aí já tenham passado por isso. Eu sou consciente que à medida que a gente vai envelhecendo, a tendência desse corpo aqui é ir se degradando, né? Cada ano que vai passando a gente vai. Uma vez eu vi aquela Adriane Galisteu falando, você chegou nos 40, meu amigo, é só ladeira abaixo. Dos 40. Eu falo que os 40, eu cheguei na metade do caminho, né? Se eu me cuidar bem, se eu me preservar bem, talvez com muita luta eu conquiste mais 40 aí pra viver, né? Enfim, foi só vir pra cá, parece que a chuva vai afinar, tomara que continue. Aqui pra minha região, eu considero o último mês de chuva esse aqui, o mês de março. Abril ainda dá umas chuvinhas bem ralhas, se der 3 chuvas no mês é muito. Então aqui já eu falo que tinha uma música que falava das águas de março, né? Isso aqui são as águas de março, já está encerrando o verão amazônico aqui da minha região. A partir de maio já começa a mudar. E aí vem o verão amazônico também. Mas continuando. Senhores, como eu lhe disse, eu tô com 40 anos. De forma geral, eu me vejo como um cidadão saudável. Meu corpo, eu não tenho nenhuma deficiência, eu não tenho vícios. O máximo que eu posso, eu tento fazer as práticas de atividade física, eu procuro me alimentar. Em vista do que eu fui no passado, eu falo que hoje eu me alimento muito bem, eu seleciono muito bem o que eu como. Não tenho. Eu falo que eu tenho uma. De vez em quando eu fico com minha barriguinha assim, mais estufada, né? Mas eu não tenho, digamos assim, um sobrepeso. Nossa, eu tô muito acima do peso. Eu às vezes que já ocorreu de eu estar acima do peso, foi 3 quilos, 4 quilos a mais. Enfim, o índice de gordura corporal também, pouca coisa. Eu já cheguei a fazer avaliação em academia disso, mas eu sempre procuro me cuidar. Muito baseado na questão da atividade física, eu compreendo que é necessário suplementar. E aí eu faço essa suplementação. Quais são no nível mais básico assim da suplementação que eu faço para mim? Hidratação, uma alimentação boa, comer frutas, verduras, legumes, fibras, proteína, carboidrato. O carboidrato é o que eu controlo mais, né? O sono, procurar dormir bem e evitar o estresse, né? Nem sempre dá, mas eu tento ao máximo evitar o estresse ou diluir esse estresse quando ele vem, para que eu tenha uma vida saudável, para que eu tenha uma vida melhor. Olha só aqui eu vou fazer uma descrição dos últimos meses, como é que tem sido a minha realidade. Imagine aquela fase que eu tô vivendo, assim, que eu tô mais pro serviço, para as minhas rotinas aqui de casa, é o canal que eu gravo conteúdo, são as atividades físicas, mas eu não tô com nenhuma pressão em cima de mim, assim, uma segunda pressão. A primeira pressão é a do trabalho, né? Mas a do trabalho, são muitos anos já, eu sei gerenciar bacaninha aquilo ali, de modo a não me sobrecarregar. Eu falo que uma segunda pressão que recai sobre a minha pessoa é a pressão do estudo. Olha, por exemplo, às vezes eu fico assim, poxa, eu tinha que estar bem, eu tinha que estar estudando inglês. Eu deveria já estar fluente no inglês, no espanhol. Eu deveria estar muito bem
É... Pessoal, meu Deus, uma coisa me distraiu aqui, mas depois eu comento pra vocês. Vamos ver se até o final de eu gravar aqui, pra não cortar o raciocínio. Tá, continuando. Eu o estudo de concurso público, os estudos para concursos públicos. Eu fico me cobrando. Tá. Mas quando eu estou numa fase que eu desligo esse botão do estudo. Eu já vivi essas fases. Fico meses, às vezes, sem mexer com estudo. Olha o que acontece. Tá, eu não estou estudando, né? Só estou trabalhando, cuidando das atividades do dia a dia. Não estou estudando. Imediatamente bate uma ansiedade em mim, aquela cobrança mental. É como se ficasse uma voz assim dentro da minha cabeça. Tu tinha que estar estudando. Esse tempo bem que tu gastou assistindo televisão, ou que você estava vendo coisa numa rede social, que você foi bater papo não sei com quem, você deveria estar usando esse tempo para estudar. Aí essa ansiedade, ela bate em mim de uma maneira, isso somado com o estresse do trabalho, com problemas que às vezes acontecem em família, algum problema que vem, aí aquilo bate uma crise de ansiedade em mim, meu amigo. Uma crise de ansiedade, e aí o sintoma mais terrível que eu sou acometido é a insônia. Então grava aí, a insônia. Continuo comendo normal, continuo trabalhando, mas eu fico ruim para dormir. Então às vezes eu posso deitar às vezes 22 horas, 23 horas. Eu tenho um relógio biológico que, por exemplo, se eu estiver cansado e eu me deitar às 20 horas ou às 21 horas, eu durmo. Já fiz isso várias vezes. Pô, vou deitar hoje 21 horas, vou dormir a noite toda, amanhecer o dia renovado. Eu deito, loguinho eu durmo. Quando é meia-noite, no máximo 1 hora da manhã, eu acordo, não durmo mais. Quantas vezes aqui eu já deitei com aquela coisa, vou dormir 8 horas de sono, 9 horas, só que eu vou deitar 9, quero acordar de manhã, umas 6 para 7 da manhã. Meia-noite e meia, 1 hora da manhã eu acordo e fico o resto da madrugada sem dormir. Pelejo para dormir, não consigo dormir. Esta é uma situação. Imagine que uns meses atrás, sei lá, no mês de janeiro, uma parte de dezembro, janeiro, foi um período que eu me desconectei um pouco de estudo. Eu vou viajar, vou ficar mais de boa em casa. Fui lá na farmácia, comprei aquele Passiflora em xarope. Comprei 2 vidros de Passiflora. Eu passei vários dias, eu não sei quantos dias foi não, mas acho que mais de mês talvez. A chuva já tá indo embora. Comprei o Passiflora e comecei a tomar. E fez um efeito. Fez um efeito muito bom. A partir do momento que eu tomava uma dosezinha ali próximo do horário de dormir. Sei lá, se eu vou dormir, eu deixo pra deitar por volta das 23, 22h30, 23 horas. Então 22 horas eu tomava o xarope. Para que às 23 horas eu conseguisse dormir. E dormia. Foi ótimo. Maravilhoso esse remédio que eu tomei. Antigamente eu não botava fé, eu achava que isso é superstição, mas o Passiflora é um medicamento que eu já recebi receita de médico. O médico, ele disse, olha, é natural, mas é remédio. Inclusive você não pode tomar muito. Não pode. Uma vez um médico passou um xarope pra tosse. Ele falou, você não toma os dois juntos, senão não dá muito certo. Você toma um, sei lá, 2 horas, 3 horas depois você toma o outro. Pra não misturar. Ou seja, remédio. Ele é um remédio e ele tem efeito no nosso organismo. No meu caso, eu tomo e me ajuda muito para dormir. Então, aquela crise de ansiedade, ela estava sendo barrada, ela estava sendo contida pelo medicamento Passiflora. Meus amigos, engatei no estudo. Acho que eu peguei umas gripes já 2 vezes. Peguei uma gripe, depois essa gripe renovou um pouquinho. Enfim. Senhores, agora eu tô falando aqui direto do meu quarto, a chuva já acabou e aí eu vim pro meu quarto, que lá fora fica mosquito. Eu tava gravando aqui os mosquitos pinicando minhas pernas. Mas continuando aqui, como eu lhes disse, resolveu a situação
daquela crise de ansiedade e da insônia, né? Aí peguei umas gripes, fiquei muitos dias sem treinar, parei de tomar, não estava tomando a creatina. A única coisa que eu estava tomando era aquele polivitamínico, acho que é assim que fala, né? De A a Z. Todo dia eu tomo um comprimido ali na hora do almoço, que é para reforçar as vitaminas no corpo. Mas engatei no estudo para concurso, trabalhando, aproveitando as horas livres. Eu cheguei a pensar seriamente, durante uns dias, se eu contar para vocês, que eu fiquei um mês sem ir para academia. Começou com a história de uma gripe que se manifestou em mim. Aí depois, quando a gripe já estava melhor, eu já estava melhor dessa gripe, aí eu fiquei assim, quer saber? Não vou treinar, não. Não vou para academia, sei lá, uma vez na semana eu saio para fazer uma caminhada, eu vou. Essa uma hora e meia que eu fico na academia, eu vou ficar em casa estudando. É chegar, tomar um banho, comer alguma coisa e me trancar dentro do quarto para estudar. Só que depois eu vi que não, aqui eu fico até uma dica, não é legal. Eu falo porque eu fiz isso durante um mês e não foi legal. Por mais que a gente queira, por mais que se queira alcançar um objetivo, um vestibular, um concurso, qualquer coisa que você for fazer que depende de estudo, a atividade física ela é necessária, tem que fazer. O que aconteceu? Eu parei as atividades físicas e aí chegava cansado e aí estudar, era videoaula, era lendo resumo, era horas e horas aqui dentro do quarto, assim, pelo menos de 3 a 4 horas eu tava puxando aqui todo dia de noite, era nas horas livres lá no trabalho. Vocês viram que foi um período que eu até parei de gravar aqui pro canal, assim, às vezes eu tava, acho que por 2 vezes eu gravei vídeos assim, um a cada 15 dias, só para não deixar o canal abandonado. Eu sei que se eu abandono o canal totalmente, ele vai perdendo um pouco. Tem umas coisas lá que o alcance que eles chamam, né? De vez em quando tem que botar alguma coisinha lá pra ver que não tá abandonado aqui. Porque eu tava focado nessa questão do estudo. E ainda eu ainda continuo focado. Mas eu vou falar bem que uma coisa pra vocês. De repente, o que eu vou descrever aqui foi gradativo. De repente foi se manifestando assim um cansaço em mim, sabe? Aquela canseira, um sono. Aí o xarope, o Passiflora já tinha acabado. Eu não estava tomando mais o Passiflora. Acabou, não, já tomei 2 vidros, tá bom. E aí, trabalhando e estudando, e os BO lá da escola, e quase não indo para academia. Quando eu posso dizer para vocês que essa semana, na verdade tem 2 semanas, eu paguei, acho que foi dia 6. Dia 6 de março eu fui na academia e paguei a mensalidade lá do mês, né, para mim treinar. Mas vocês acreditam que eu tava indo assim uma vez, 2 na semana? E o motivo era o cansaço, assim, de repente eu comecei a me sentir assim fadigado. Aquela fadiga, às vezes eu tinha que ir lá dar um pulinho lá na academia, aquela canseira, uma sonolência, mas eu tava conseguindo estudar. Estudando, aí tinha dia que eu saía, tinha dia que eu ia lá no centro, de pé, voltava assim uma caminhadinha de 30, 40 minutos, voltava, tomava um banho, alimento para dar uma animada, ia estudar. E aí fiquei 2 semanas, eu enrolei. A academia paga, mas eu quase não ia. Acho que se eu fui 3 vezes foi muito nessa academia. Meus amigos, quando foi essa semana, eu falo com vocês hoje domingo, hoje é 22, né? 22 de março. Eu vou falar uma coisa de 7 dias atrás, na segunda-feira passada. Pessoal, eu comecei. Aqui eu falo que eu já estava num processo. Foi uma semana praticamente que eu considero que eu estava doente. Porque eu estava indo trabalhar, mas uma coisa, uma fraqueza, uma falta de coragem, uma falta de ânimo. Eu dentro da sala de aula, assim, eu não queria sair de cima da cadeira. E sono, aquele, sabe? Aí na segunda-feira eu cheguei, e às vezes, teve umas 2 vezes que eu cheguei com dor de cabeça aqui em casa. De ter que tomar de pirona e me deitar. Na segunda-feira eu não fui treinar, aí eu fui na terça. Na raça, eu digo, botei o tênis e fui de pé. Eu digo, eu vou fazer uma caminhada e de lá eu treino. Quando eu cheguei lá, meus amigos, eu quase não consigo treinar. Eu não dei conta de fazer os exercícios. Eu pegando aqueles pezinhos leves, que eles alteram ali. Não é alter, não, é uns negócios. Parece um plástico assim pesado. Tem um nome aquilo. Pra você fazer ali. Treinar os bíceps, né? Tríceps, enfim. Eu pego, quando eu vou fazer, eu pego 6 quilos, 7 quilos. Mas não, como eu tô muitos dias sem.
Não tô vendo, eu vou maneirar aqui, eu tô me sentindo fadigado, né? Mesmo fazendo ali, eu tava assim, fazia uma sessão, tinha que descansar 2 minutos para poder retomar. Aí pulei quarta, pulei quinta, e olha o que estava acontecendo. Eu tava deitando, aí por exemplo, eu não tava mais conseguindo estudar, acredita? Eu chegava, isso sucedeu, sei lá, 3 dias, 4 dias seguidos. Eu, sem exagero nenhum, eu chegava, aí ficava ali pro sofá, tomava um banho, aí ia comer. Eu jantava logo, né? Vou pro quarto estudar. Meus amigos, na hora que eu deitava nessa cama, ou então sentava aqui na cadeira, eu não conseguia ler, eu não conseguia me concentrar em nada. Sono, sono, sono. Demais. Não, aí jogava o tablet, jogava tudo ali na mesa, vou me deitar aqui. Aí até apagava a luz. E dormia, meus amigos, e dormia, e dormia. Aí diferente de lá que eu estava com insônia, agora que eu estava numa pegada firme, pegando firme, jogando treino de lado, qualquer gente querendo falar comigo, evitando. Não, falando, você vai ter que esperar, o dia que eu puder eu te respondo. Deixando até de atender o povo para focar nesse estudo. De repente vem esse sono avassalador, meu amigo. Forte, forte mesmo, muito sono. Aí eu dormia. Às vezes eu dormia, sei lá, se eu deitasse 8, se eu deitasse 9, às vezes eu acordava 2 da manhã, 3 da manhã para ir no banheiro urinar. Ia lá, dava uma mijada, voltava para a cama, dormia. Mas olha como é que eu acordava, porque o sono reparador é aquele que a gente dorme e se acorda revigorado, né? Se acorda renovado. Quando o celular pitava 6 horas da manhã, eu levanto 6, 6 e 10 da manhã para me arrumar, tomar meu café. Faltando 10 minutos eu pego a moto e saio. E com 10 minutos eu chego lá na escola, que eu trabalho de manhã. Uma das vantagens de morar em cidade pequena é que tudo é rápido assim pra gente chegar, né? Vocês acreditam que eu deitado, eu durmo de costas. Eu não consigo dormir de bruço. De lado até eu consigo dormir um pouco, se eu deitar de lado. Mas o sono mesmo assim, pra dormir horas e horas e horas de costa. Boto o travesseiro aqui na nuca. E a minha irmã, quando morava comigo, ela me chamava de defunto. Ou defunto. Eu por quê? Porque dizendo ela que eu dormia igual um defunto. Porque eu deito e eu fico reto assim na cama, né? E estico os braços aqui do lado. E aí estico os 2 braços. Às vezes eu boto os braços aqui pra cima da cabeça. Mas eu fico todo estirado na cama. Aí eu acordava, meus amigos, com assim, o corpo todo dolorido. As pernas doendo, os braços doendo. Que às vezes assim eu sentava na cama, eu tinha que esperar uns minutos assim para poder eu conseguir ficar de pé. Não parecia que eu tinha dormido, parecia que eu tinha, sei lá, pegado peso, que eu tinha trabalhado em alguma coisa, forçado muito assim, que eu tava. Não era só as juntas que doía, não, os músculos, os meus músculos assim, das pernas, das coxas aqui, dos braços, tudo doendo, tudo dolorido. Pô, como é que eu dormi? Eu dormi, sei lá, dormi. Vamos botar isso, eu deitei 9 até as 6 da manhã, eu dormi 9 horas de sono, né? Dormi 9 horas de sono e acordo com o corpo todo dolorido. Aí isso aconteceu, sei lá, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu já tinha comentado isso para algumas pessoas. Eu comentei isso no grupo. Eu desabafei no grupo com os confrades lá. Eu falei, gente, eu não estou muito bem. Eu falei, eu tô muito fadigado. Olha, eu treinei, quer ver? Eu treinei na terça, eu fui treinar de novo no sábado. Eu não fui quarta, não fui quinta e não fui sexta, porque não conseguia ir. Eu não conseguia ir quando eu chegava do trabalho, de tão fadigado, cansado e com sono. Foi uma semana que eu não estudei. Eu não estudei aqui em casa, nem uma hora, devido a essa canseira que eu estava me sentindo. Aí eu comecei a avaliar assim, o que poderia ser, né? Eu fiquei assim, eu digo, diabetes. O último exame que eu fiz, sei lá, setembro, outubro do ano passado, eu fiz um exame de glicemia. Deu normal a minha, deu parece que 79, 80, 80, se eu não me engano. Tá bem aqui guardado, eu guardo os meus exames sempre aí conferindo, né? Um com o outro. Tava normal. Eu não ando fazendo extravagância aqui, eu não sou aquele comilão de massas, de sorvete, refrigerante. Frequentemente assim para dizer, eu tô consumindo muito açúcar
e a minha glicose está alta. Glicose do sangue, né? Falei, não pode ser diabetes isso aqui. Eu falo porque são sintomas, né? Eu falei, depressão não é. Eu cheguei a pensar nessa possibilidade de um sintoma de depressão, porque depressão também deixa a pessoa assim. Eu não estava depressivo, eu não chorava, eu não estava. Imagine assim, eu doido, olhando ali, meu Deus, eu tinha que estar no computador fazendo minhas coisas, eu tinha que estar no tablet estudando, eu tinha que estar adiantando algumas coisas, eu tô preso aqui essa situação. Eu com vontade ali de fazer as coisas, querendo fazer as coisas e eu não me via assim, eu estava aprisionado diante daqueles sintomas no meu corpo, que não me permitia que eu fizesse, eu querendo ir para academia, querendo caminhar, mas não podia. E eu sempre assim, olha, por que eu cedi? Porque eu pensava assim, não, talvez eu tô com uma canseira acumulada, né, estudando, vou ceder isso aqui, eu tô com muito sono, vou deitar nesta cama e vou dormir. Vou dormir muito, se eu tiver que deitar hoje 6 horas, 7 horas da noite e dormir até de manhã, a minha expectativa era assim, que eu fosse dormir muito e daí no outro dia eu estaria renovado, mas não estava acontecendo isso. Eu estava acordando, era com o meu corpo quebrado, super dolorido. Teve dias de manhã que eu acordei com dor de cabeça, completamente desorientado, desanimado. Às vezes eu até esquecendo coisas. Teve um dia que eu esqueci coisas que eu tinha que ter levado para a escola e ficou aqui. Não foi uma situação muito legal e perdurou praticamente a semana. Aí veio uma última hipótese que eu cogitei. Eu pensei o seguinte, será se eu tô com falta de suplementação no meu corpo? Eu devo estar com tá faltando nutrientes no meu corpo, alguma coisa tá faltando para me deixar desse jeito. E aí hoje, domingo, de manhã, eu tomei uma atitude. Eu fui até a farmácia. É uma farmácia que eu sei que acho que está no Brasil todo, é uma tal de Farmácia do Trabalhador. Aqui tem um monte. Mas tem umas que é só no nome, porque eu não acho que seja tão barato as coisas, né? Essa que eu costumo ir tá no meio termo, não é nem caro demais e nem barato demais. Quando eu cheguei lá, eu não tava. Tem um rapaz lá que ele sempre me atende, mas ele não estava hoje. Aí eu conversei com outro senhor lá, que ele se identificou para mim como sendo farmacêutico formado. Aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, eu vim aqui por minha própria conta, assim, comprar algumas coisas, porque eu não tô bem. Eu falei, eu não tô bem, eu não tô conseguindo ir pra academia, eu não tô conseguindo estudar, e eu tô com sono excessivo. Eu falei, 2 meses atrás eu comprei aqui com vocês o Passiflora porque eu não tava conseguindo dormir. Já agora eu tô dormindo demais. Gente, na sexta-feira, já ia esquecendo esse detalhe. Na sexta-feira, olha só, eu deitei 18 horas. Eu cheguei 17 e pouco. Acho que eu comi uma tapioca, fiz um lanche, tomei um banho, fiquei, vou deitar. Aí eu pensei assim, eu vou dormir um pouquinho, vou dormir 2 horas, 2 horas e meia. Quando for 20, 30, eu vou despertar. Se eu tiver com fome, eu como mais alguma coisa. 21 horas eu estarei na academia. Eu vou de moto lá para a academia e vou fazer um treino. Eu vou treinar de 21 às 22. E quando eu chegar, eu vou estudar até meia-noite. Estudar menos 1h30, 2. Ou seja, se eu dormir das 18 às 20, ou seja, 2 horas. Aí eu pego de meia-noite até às 6, 8 horas de sono. Não é essa marquinha aí que deixam, que diz que a gente deva dormir pelo menos o mínimo de 8 horas, né? Pela nossa saúde. Então eu fiz esse cálculo aí, né? Aí botei, meus amigos, quem disse que eu acordei? Não acordei. Para não dizer que eu não acordei, eu acordei uma vez de madrugada para mijar ali no banheiro. Dormi até de manhã. Quando eu me dei conta assim, não, tô acordado mesmo, era 7 e pouco da manhã. De sábado, ontem, né? Aí eu ainda fiquei mordendo aqui na cama, 8 horas, levantei, tomei café, calcei meu tênis e fui bater na academia. Fiquei lá na academia, fiz meu treino, treinei, fiz o treino completo na marra. Na marra, eu gastei quase 2 horas, porque eu fazia ali um exercício, parava, fazia mais um pouquinho, parava, fazia mais um pouquinho, parava. Às vezes eu acho que eu tava descansando 2, 3 minutos entre um exercício e outro. Cansaço, meu amigo, fadiga. Nesse sábado,
Eu tomei, aí eu voltei a tomar a creatina. Eu tenho meu pote ali de creatina. Botei a meia colherinha lá, né? Que dá 3, diz que dá 3 gramas no suco. Tomei. Vim embora. Quando eu cheguei, dei uma estudada, fui fazer. Eu acho que eu até editei o vídeo. Eu tinha gravado um dia antes o vídeo pra vocês. Eu tava com essa. Não, acho que já tinha mais dias. Eu tinha gravado um depoimento e aí eu fui editar, joguei no grupo. No que grupo? Joguei no canal, fui dar uma estudada, meio-dia almocei. Na verdade, a minha mãe até não estava aqui, ela foi passar o dia com a minha irmã na casa de uma amiga delas. E aí eu tava só aqui em casa, eu fui comer no restaurante, preferi almoçar fora. Meus amigos, na hora que eu cheguei, que eu fiquei, vou estudar. Não consegui estudar, mesmo sentado, eu não deitei. Eu me sentei na minha cadeirona aqui, bem confortável. Não consegui estudar, o olho pesando, pesando, sono, sono, sono. Aí aquilo, de novo eu fiquei, pô, mas eu dormi tanto, eu dormi quase, praticamente 13 horas, né? Se você somar das 18 horas até 7 da manhã, do outro dia dá 13 horas. Foi 13 horas dormida, eu não imaginava que ia me dar sono depois do almoço. E eu me deitei por volta de 13 horas e alguma coisa, 13h15, 13h20 mais ou menos. Deitei e apaguei. Sabe que horas que eu fui acordar? Ontem? 19 horas. Me levantei, fui comer, enfim. E eu tava bem aqui, eu tava conversando com umas pessoas, respondendo algumas pessoas aqui, bocejando. Com sono. Com sono, meus amigos. Muito, muito sono. Tanto que eu acho que da hora que eu acordei, eu devo ter ficado mais umas 2 horas, 2 ou 3 horas acordado. Eu deitei e apaguei de novo. E dormi a noite toda. Acordei hoje de manhã. Já levantei, já eram umas 8 horas mais ou menos, mas já tinha um tempinho que eu tinha acordado. Aí voltando, fui lá na farmácia, né? Como eu bem citei, eu relatei essa situação para o farmacêutico. Aí eu falei para ele, eu digo, olha, eu gostaria que o senhor me mostrasse aqui, eu quero comprar uma maca peruana, eu quero um ômega 3, eu quero um acho que é cloreto de magnésio. Eu pesquisei, tem vários tipos de magnésio, né? Tinha 2 lá que eu queria ter comprado. Tinha um que era muito bom, assim, para a parte muscular, da função cerebral, enfim, mas eu peguei um aqui que vai mais na imunidade e no bom funcionamento do organismo, principalmente essa parte aqui do intestino, fígado, rins, tudo. Isso que melhora muito as funções viscerais e também fortalece a imunidade. Comprei uma vitamina, então vamos lá. Eu só teve um que eu queria ter comprado, mas esse eu não vou comprar porque eu vou pedir na internet. Eu quero comprar Esse produto é mulher que compra, parece um suco, dissolve na água e toma, feito suco. Como é que é o nome, meu Deus? É colágeno. O colágeno. O colágeno é muito bom para a pele, né? Eu nunca fiz uso daquilo ali. Só o que eu não cogitei até o momento foi hormônio. Eu não pensei. Eu tenho 2 anos que eu fiz um exame de testosterona. A minha deu, na época, 556. A médica com que eu fiz a consulta na época olhou e falou que estava normal. Não tinha necessidade de eu aplicar mais hormônio no meu corpo. Não sei, no próxima bateria de exames eu vou incluir de novo o exame de testosterona para me ver se eu estou com baixa hormonal, né? Mas recapitulando, eu comprei uma maca. O produto mais caro que eu comprei foi a maca peruana. Eu comprei de uma marca que eu acho que bem na imagem vocês verão essa marca, dizendo o rapaz que era a melhor, era a Premium, né? A mais top. Ela foi R$ 75. Comprei cloreto de magnésio, acho que foi 8 e pouco cada vidrinho. 30 e poucos reais o pote lá com os comprimidos das vitaminas. E comprei, o que eu não tô lembrando agora foi não tô lembrando, mas teve o óleo de peixe, o ômega 3, né? Que ele é bom pro cérebro. Então, e mais a creatina que eu tenho aqui em casa. E eu comecei a fazer uso. Hoje eu já tomei a creatina.
Eu dei preferência os potinhos que é para dissolver. Porque ele, tem comprimido e tem em pó. Me deu em pó. Eu não gosto de ficar aquelas cápsulas, velho, enchendo meu estômago e intestino daquelas cápsulas, né? Eu prefiro o pozinho, dissolve no suco e toma. E tomei, meus amigos, eu tomei por volta do meio-dia. Acabei de comer, tomei. E olha, eu já senti o efeito. Como eu já me senti melhor agora à tarde. Não me deu sono agora à tarde, aquele sono terrível. Eu dei uma botada segura agora à tarde. Eu estudei das 14 até às 16, às 18 horas. Umas 4 horas, só que fazendo intervalos. Eu respondi minhas baterias de questões, li resumos. Eu fiz várias coisas que eu estava imbuído a fazer aqui. Limpei minha casa, não limpei toda, mas mais da metade da casa. Limpei, vasculhei, joguei água, lavei, enfim. Eu agora à tarde não parecia que eu estava aquela pessoa. Eu digo pra você, se eu não tivesse tomado esses produtos meio-dia, eu não teria conseguido estudar, eu não teria conseguido limpar minha casa, não teria conseguido fazer nada. E eu tô aqui conversando com vocês, eu tô bem esperto aqui. Eu jazinho, eu vou pra minha cama dormir, que amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas eu tomei uma decisão daqui pra frente não ficar mais sem suplementar, porque foi muito ruim o que eu passei essa semana. Assim como não é normal ficar dormindo pouco, dormir 3 horas, 4 horas por dia, isso aí colapsa o corpo, adoece, mas também dormir demais faz mal. Dormir demais deixa. Parece, sem exagero nenhum, eu já teve dias que eu pensei que eu estava com dengue, do tanto que meu corpo estava doído, assim, sem força. Eu já pesquisei que quando se dorme muito, também dá essas reações ruins no corpo. Então, eu terei de. Eu lembro que antes, assim, quando eu não fazia essa suplementação pesada, às vezes era ruim só lá na academia. Ali quando eu tava treinando assim, eu sentia aquela fadiga, eu conseguia fazer o treino, mas eu me sentia um pouco fadigado. Mas chegava em casa, se eu tivesse que limpar a casa eu conseguia, eu estudava, eu ia na rua resolver coisas. Eu não dormia desse tanto, mas eu vi que o negócio veio brabo agora. Eu acho que o esquema que eu montei na minha cabeça foi assim. Eu já estava sem a suplementação. Aí trabalhando, indo pra academia, que até pra trás aí eu tava indo, né? Indo pra academia, fazendo uma caminhada e tal. Aí o estudo, é igual eu falo pra vocês, tem que ser uma força de vontade muito grande. Muito, muito grande. Eu acho que talvez aqui onde eu moro, eu arrisco que talvez somente eu, dos colegas que exercem essa profissão, esteja fazendo o que eu estou fazendo aqui de tirar do meu tempo livre para estudar para um concurso público. A maioria não faz, eu digo porque às vezes a gente conversando, falando, não consigo. Principalmente pessoa que tem filho, que eu trabalho muito no meio de mulheres, né? Aí chega, ainda tem que cuidar de criança, tem delas que tem marido, ainda tem os problemas dela para lidar com os maridos, enfim, coisas da casa. E aí não consegue, não consegue. O cansaço é você lidar com pessoas, não é só sala de aula, né? Qualquer trabalho que todo dia você lida com seres humanos, suga muito a gente. É um negócio, eu falo que eu chego drenado, eu já chego drenado em casa, a mente chega cansada, aí eu vou estudar. Bora meter teoria aqui, estudar, estudar, estudar. A própria professora, alguém até me perguntou, se não me falha a memória, foi a Ariana Linhares, a professora que eu fiz o curso de. Eu assisti 101 aulas delas, foi 101 aulas dela, de Direito Processual do Trabalho. Maratonei essas aulas tudinho. Olha, eu observava assim, ó, por exemplo, às vezes tinha uma sequência, sei lá, um tópico, 3 vídeos lá de 30 minutos, 40 minutos. Quando ela fechava aquele assunto, aí ela mesma dizia, olha, agora a gente finalizou este assunto, você vai parar agora, tá? Você vai parar, tirei 20 minutos, 30 minutos, vá tomar um suco, vai dar uma voltinha, aí você retorna aqui para continuar o estudo, tá? Senão você não vai dar conta. Você não vai dar conta, porque é cansativo. Ela disse, eu que gravo essas aulas aqui,
Tem dia que ela disse, um dia desse ela falou que passou 4 horas, ela disse que estava morta quando chegou na casa dela. Depois de 4 horas de gravação de aulas. Cansada, cansada. Então, tanto é cansativo. Eu tô falando, eu vou para uma sala de aula, eu chego drenado em casa, muito cansado. Do mesmo jeito é ela também. Por mais que seja ali só diante da câmera, né? Tá falando ali para uma câmera para gravar, mas cansa também. E aí para você ainda estudar, tem que ser uma força de vontade. Eu não vou mentir para vocês, tem dias que eu fico muito assim, podia largar isso de mão, sabe? Aceitar, não, eu tô condenado aqui a esse trabalho mesmo, é ficar nisso aqui até enquanto eu puder. Mas aí vem são pensamentos fugazes, depois eu fico, não, eu não posso me dar esse luxo de desistir. Não posso. Eu ainda estou em tempo e é preciso eu pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço. Para mim, é exatamente assim, para ter uma vida um pouquinho mais tranquila, uma vidinha mais sossegada. Falo no próprio trabalho. Trabalhar sem barulho, sem mexer com seres humanos, sem lidar com tanta gente, diminuir o nível de estresse. É isso que não é o dinheiro, mas não é só o dinheiro. Tem essa questão também é, de um trabalho que seja mais tranquilo. De repente um home office, né? Eu sonho com home office. Pessoa é um cargo público que eu possa trabalhar de casa. É o meu sonho de consumo. Mas eu acredito que com essa suplementação que eu já iniciei agora, estarei conduzindo, eu acho que eu não vou ficar assim mais não. Vai dar uma melhorada boa, eu vou me sentir bem, bem, bem melhor. Eu me inspiro muito na minha tia aqui, a tia Doraci, que ela já está perto dos 80 anos e ela só anda com os potezão. Ela compra do grande mesmo. Torra 500, 600 reais numa farmácia, colágeno, ômega 3, hormônio, ela faz o uso do hormônio, vitaminas. Teve uma vez que ela veio da farmácia, almoçou aqui em casa, eu vi os potezão que ela comprou. Enorme, que aquilo acho que dura meses, ela tomando. Todo dia ela faz, aí comprimido, que é em pó, ela mistura no suco e toma. Tá lá, velhona. Durona. Trabalha, é hipocondríaca, fala muito de doença, mas não trabalha todos os dias da vida dela. Enfim. E ela já me disse que tem certeza que consegue, na idade que ela está, fazer tudo que ela faz é por conta da suplementação que ela faz. Tem um que eu já ia esquecendo, ela toma o cálcio também. Tem um produto lá que é para né, fortalecer os ossos. É direto nesse produto lá para. Olha, ano passado ela sofreu um acidente, ela caiu de moto, andando lá na chácara dela com o marido e quebrou a perna. Pessoal, sem exagero nenhum. Ela operou dessa perna, a perna ficou engessada, ela passou 60 dias com essa perna engessada e depois, acho que foi mais 2 meses. Meus amigos, depois que tirou o gesso, foi cerca de 2 meses, a mulher estava caminhando boazinha. Boazinha, boazinha. Nem parecia que tinha sofrido um acidente. E ela falando, ela disse que foi duas coisas. Foi o cálcio que eu tomo, toda aquela suplementação e também os remédios naturais que ela fazia. Vários, eu não lembro agora. Folha de algodão, mastruz, né, gervão, não sei mais lá o que, eu tô lembrando aqui por alto. Ela disse que fazia aquelas bebedeiras lá na chácara dela, que ela tem, e tomava. Com 2 meses a mulher estava boa. Que eu pensei que aquilo ali eu achava até que ela teria que fazer fisioterapia, ia ser demorado para voltar a caminhar, né, e tal. Ficou boa, foi rápido, meus amigos. Eu pensei, se ela na idade que está, ela tá assim, porque eu não, né? Eu posso também lutar. Então eu me inspirei nela e também em outras pessoas. O rapaz lá da farmácia, ele falou para mim na hora, ele falou, olha, eu tomo. E eu falei assim para ele, eu digo, olha, pelo que eu tô... Ele disse, às vezes eu comprava esporadicamente, eu tomava num período, aí pulava um tempo sem tomar, né? Aí comprava de novo, não era nem para não gastar, porque eu ficava assim, talvez não é bom que eu fique tomando o tempo todo, né? Ele falou, esses aqui você pode tomar sempre. Ele falou, eu tomo sempre. Depois você pode me aguardar que todo mês eu estarei aqui. À medida que for acabando, eu já venho aqui comprar mais. Então vai ter que suplementar, meus amigos. Eu não vou aguentar daqui para frente esse rojão de treino, de trabalho, de estudo, se não estiver suplementando, não. Não aguenta. Minha fase de aguentar
sem precisar fazer uso disso aí, já se foi. Eu sou bem sincero e feliz ao mesmo tempo. Eu não, eu falo que aquela fase jovem mesmo, 20 e poucos anos, pra mim já passou. Eu diria que eu sou um jovem senhor, né? Uma pessoa da minha idade, eu não sou um velho, idoso e nem um rapazinho novo. Eu tenho um advogado, é a minha lei dos homens, né? Ele gosta de usar essa expressão. Uma jovem senhora, um jovem senhor. Acho que eu sou um jovem senhor. Enfim, acho que esse termo recai bem. Quando eu estiver lá nos 60 anos, aí eu mesmo vou falar, eu sou um velho. Acho que dos 60 anos para frente a gente já pode se considerar uma pessoa velha, idosa, né? Enfim. Eu ainda olho, ainda para mim uma pessoa com 60 e poucos anos, ela ainda não é velha, né? Para mim o velho é dos 70 para frente. Fulano tem 70, aí ele já é um velho. Ele tá velho. Enfim, mas assim, feliz. Tem gente que tripudia, debocha, né, da pessoa idosa. Eu falo que eles são os felizardos, eles são os grandes sortudos nessa terra. Ano passado, um garoto de 15 anos, meus amigos, um garoto de 15 anos, eu lembro que foi no dia, eu estava indo para Palmas pegar um voo para o Rio de Janeiro, estava sendo velado o corpo de um aluno nosso da escola que eu trabalho à tarde, faleceu num acidente de carro. Ele foi jogar bola numa zona rural aqui, e não sei quem foi levá-lo de carro, um carro pequeno, um Gol, e correndo demais, ia correndo muito numa estrada de chão, o carro capotou, desgovernou e o garoto faleceu, morreu. Acho que bateu a cabeça, alguma coisa. Ô, meus amigos, não era meu aluno, mas me partiu o coração aquilo ali, sabe? De ver uma pessoa com 15 anos de idade, perder a vida daquela forma, por uma irresponsabilidade de um adulto, de uma outra pessoa. O que ia no volante não morreu, se machucou tudo, mas não morreu, mas o adolescente faleceu. Isso aí que é triste, isso aí é lamentável, mas quem é idoso, a pessoa que consegue chegar à terceira idade, ele é um grande felizardo, né? Privilegiado de ter conseguido, porque não são todas as pessoas que chegam, muitos vai pro túmulo antes de completar os 20, às vezes com 20 e poucos, é acidente, é um câncer, é tantas doenças que matam, né? Então eu já sou feliz com os meus 40 e igual vocês viram aqui, eu tô querendo me cuidar para que eu alcance mais, né? Então cuidemos todos nós aí dessa nossa única vida e fica uma dica aí, principalmente a galera aí que vai mais de uma idade aproximada da minha, suplementar, viu? Suplementar. Se você quiser ainda ter uma força-tarefa aí que demande mais energia, tem que suplementar. Eu tô nesse momento aqui falando, eu tô me sentindo tão bem. Deixa eu ver. Ontem, essa hora, acho que eu já estava dormindo, já são 23 horas e pouco aqui. Mas enfim, é isso. Eu lhes desejo aí uma feliz semana, tá? Amanhã eu irei trabalhar, mas terça-feira eu vou iniciar assim, uns dias de folga, que eu tenho direito e eu já acreditei lá e vou tirar. Então, em algum momento eu poderei retornar aqui fazendo algum vídeo aí de meia hora, 40 minutos, talvez, para vocês aqui. A gente vai adiantando aí os assuntos, que eu também não aguento ficar o dia todo só estudando. Tem outras coisas também que precisam ser feitas. Então é isso. Receba o meu abraço fraterno aí e até breve. Tchau, tchau.